Bom, hoje o nosso assunto, nós vamos continuar retomando a matéria anterior, onde nós estávamos tratando sobre ação penal. Primeiro, nós conversamos sobre a ação penal numa conceituação objetiva da ação penal, e agora nós falamos dos princípios da ação penal pública, e vamos falar agora especificadamente cada modalidade de ação penal pública, certo? Então vamos lá, nós vamos iniciar pela ação penal pública incondicionada. Ou seja, falamos dos princípios que norteiam a ação penal pública, e a ação penal pública incondicionada, nós vamos identificá-la da maneira mais simples possível. Ou seja, quando o legislador quer afirmar que a ação penal é privativa do ofendido, ou ela é condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça, ele o faz expressamente. Então, se vocês, a previsão da ação penal, ela está prevista no direito material, no artigo 100, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e caput do artigo 100 do Código Penal. Então, ele diz, a ação penal será sempre pública, salvo quando ela for privativa do ofendido. Pessoal, tem o microfone aberto. Quando ela for privativa do ofendido, ou se ela for condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Então, como que nós vamos identificar? Se o legislador não diz nada após o preceito sancionador ou nas disposições gerais dos crimes que nós que vocês já estudaram, aliás, no Direito Penal 4, Direito Penal 3, é porque é a regra geral. Porque se o legislador quiser afirmar, presta também atenção nisso, que este crime não é de ação penal pública incondicionada, ele vai fazer de forma expressa, né? Então, se ele quiser afirmar que trata-se de uma ação penal pública condicionada à representação, ele o faz de forma expressa, como tem o parágrafo único do artigo 147, que diz, nesse caso, somente procede mediante representação. O legislador está dizendo qual é a ação penal. Não precisamos adivinhar, não precisa nada disso. Basta interpretar, ler o que o legislador está afirmando e ponto final. Tá? Se ele quer falar que aquele crime é de ação penal privada, ele vai dizer, olha, nesse caso somente se procede mediante queixa, que é a regra geral dos crimes contra a honra. Artigo 145, que trata das disposições gerais dos crimes contra a honra. Então, se o legislador quer dizer que trata-se de uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, ele o faz de forma expressa, como ele fez lá no parágrafo do artigo 145, quando ele faz referência ao artigo 141, inciso 1, que fala quando você praticar crime contra a honra contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça. Então, nesse caso, eu estou dizendo que trata-se de uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E quando o legislador não diz nada, seja no preceito sancionador, após o preceito sancionador, ou seja nas disposições gerais ou nas disposições comuns? Porque então aí é a regra geral. Qualquer regra geral, trata-se de uma ação penal pública incondicionada, ou seja, por exemplo, um homicídio. O legislador não fala nada sobre a ação penal. Ele não fala nada, então ele está implicitamente dizendo que aquele crime de homicídio do artigo 121 é de ação penal pública incondicionada. O próprio nome já diz, já não está condicionada à manifestação de vontade de quem quer que seja. Para o Estado iniciar a persecução criminal contra o autor do crime, não é necessário, no caso de homicídio, que os familiares do morto possam autorizar o delegado a instaurar o inquérito. Não, pelo princípio da obrigatoriedade que norteia a ação penal pública incondicionada, ele está obrigado a instaurar inquérito de ofício. E o promotor, diante de indícios de autoria e materialidade num crime de homicídio, ele está obrigado a oferecer a denúncia. Ele não tem a discricionalidade nesse caso
de requerer o arquivamento, ou a não persecução criminal, que está suspenso por decisão do ministro Dias Toffoli, no caso, aliás, desculpe, do Luiz Fux, no caso, quando o crime cuja pena máxima não ultrapassar 4 anos, sem violência ou grave ameaça, né, o Ministério Público pode promover aí a oferta de não persecução penal. Artigo 28A do Código de Processo Penal, que está suspenso, conforme eu já havia dito para vocês, por decisão do ministro Luiz Fux, que suspendeu a vigência desse artigo, que foi modificado e inserido pela lei anticrime do final do ano passado. Tá? O conhecido projeto Moro de anticorrupção, que fez essa alteração. Tá certo? Então, pelo princípio da obrigatoriedade, né, na ação penal pública incondicionada, não condiciona ninguém a manifestar, a autorizar que as autoridades promovam os atos de ofício em relação a um crime de ação penal pública incondicionada, seja a instalação de inquérito, seja o oferecimento da denúncia. Tá certo? Agora, nós temos que tomar um cuidado que talvez, em determinadas situações, a lei pode nos trazer alguma surpresa, né? Por exemplo, aí nós temos que ter um conhecimento das leis posteriores que vêm modificar, de repente, o que está escrito lá no direito penal, no direito material, né? Então, se vocês me perguntarem, bom, professor, e o artigo 129 caput do Código Penal e o artigo lá no crime de trânsito das lesões corporais culposas ou as lesões culposas aqui no Código Penal, não diz nada. Então, se não diz nada, nós podemos afirmar que ela é incondicionada? Não, peraí. O Código não diz nada. Mas a Lei 9.099 de 95, ela veio e disse, olha, a partir de agora, de 1995, com a vigência da lei, as lesões leves, que é o caput do artigo 129, e as lesões culposas passam a depender de representação. Então, se eu for aí, pela regra geral, só olhando o código, eu iria interpretar de forma incorreta. Porque a lei especial, que é a lei do juizado, diz, olha, a partir de agora, as lesões leves e as lesões culposas passam a depender de representação. Então, uma lei especial veio e disse, olha, tá vendo aqueles dispositivos lá do Código Penal? Agora eles são considerados de menor potencial ofensivo e a ação penal deles será pública condicionada à representação. Tá certo? E se você analisar também a lei de abuso de autoridade, fala que promoverá a representação, o Ministério Público promoverá a representação no prazo de 48 horas. Não tem nada disso. A antiga lei 4898/65, que tratava os crimes de abuso de autoridade, ela dizia que o promotor iria apresentar a representação no prazo de 48 horas. Não tem nada a ver com ação penal pública condicionada à representação, porque tratava-se de ação penal pública incondicionada. Representar no sentido de apresentar, então um sentido equivocado. Tá certo? Pois não. Ação penal pública condicionada à representação, seja não, mas lesão culposa no trânsito, né? Código de Trânsito 9.503/97, Código Brasileiro de Trânsito. As lesões culposas também dependem de representação para que seja iniciada uma ação penal. Tá? O legislador o faz em forma expressa, como fez desde a Lei 9.099 de 95. Foi previsto em 95, o Código é de 97, Código Brasileiro de Trânsito. Tá bom? Tudo bem, então, nesse sentido? Agora, em relação à Lei Maria da Penha, aí nós tivemos um entendimento no Supremo Tribunal Federal que presta atenção, mesmo em se tratando de lesões leves, do caput do artigo 129 do Código Penal, lesões leves, a ação penal será pública incondicionada. Mesmo a lei Maria da Penha falando que lá da ação penal condicionada à representação, que a representação só poderia ser retratável se fosse feito perante o juiz, o Supremo entendeu, né, isso já tem um tempo, que trata-se de uma ação penal pública incondicionada.
É uma forma de proteger ainda mais a mulher nos casos de violência doméstica, né, na Lei Maria da Penha. Então esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então hoje, por exemplo, se você sabe que o seu vizinho, o marido, está batendo na mulher, basta você ligar ou ir lá na delegacia, informar para a autoridade policial que ele deve ter início de ofício, tomar as providências cabíveis. Tá? Por quê? Porque é uma ação penal pública incondicionada. Se fosse condicionada à representação, somente a mulher que estava sendo vítima da violência doméstica é que poderia acionar a persecução criminal, seja através do delegado de polícia, seja através do Ministério Público ou do juiz. Certo? Então, depois desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, você pode ir lá e fazer uma comunicação do crime. Olha, está ocorrendo um crime ali na residência do meu vizinho está agredindo a esposa dele, está provocando lesões corporais leves, está ocorrendo um crime de ação penal pública incondicionada. O delegado deve agir de ofício. Então, antes do Supremo Tribunal Federal assim decidir, a mulher teria que fazer a representação. Então, a ação era pública condicionada à representação. Hoje, depois do entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é mais. É ação penal pública incondicionada, mesmo ocorrendo lesões leves. Tá? Porque o Código, vocês já estudaram sobre isso, não precisava de eu falar, mas o Código Penal ele não faz a diferenciação caput, lesão leve, parágrafo 1º, lesão grave, parágrafo 2º, lesão gravíssima, não. Quem faz essa diferenciação é a doutrina. Né? Então, os doutrinadores passaram a entender, olha, o caput, a pena menor, lesão leve. Olha, essas hipóteses aqui do parágrafo 1º, incapacidade para o exercício das ocupações habituais por mais de 30 dias. É o inciso 1 do artigo 129, parágrafo 1º. Trata-se de lesão de natureza grave. A pena é X. E no parágrafo 2º, outros comportamentos que caracterizam debilidade permanente de membro, que caracterizam o quê? Lesão corporal de natureza gravíssima, mas pela pena aplicada que é maior. Tá certo? Então tudo isso é interpretação doutrinária. O Código não faz essa divisão por extenso, mas a doutrina fez essa divisão e é assim que nós devemos entender. E a jurisprudência também, é lógico. Tá certo? Então tudo bem. Ação penal pública incondicionada, né? Quem é o titular desta ação? Depois nós vamos falar da peça que dá início à ação penal pública incondicionada. Nós vamos falar qual é a peça, que é a denúncia. Tá? Mas quem é o titular da ação penal? Nos termos do artigo 24 do Código de Processo Penal, lá ele diz que compete ao Ministério Público o exercício da ação penal pública. O artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal diz: compete privativamente ao Ministério Público, seja federal ou estadual, exercer privativamente a titularidade da ação penal pública. Tá certo? Então, só que a pública se divide em incondicionada, condicionada à representação, condicionada à requisição do ministro da Justiça. É isso que nós estamos falando. Por enquanto, nós estamos falando da ação penal pública incondicionada. Não está, para que as autoridades possam agir, não está condicionada à necessidade de manifestação de quem quer que seja para o início da persecução criminal, seja numa investigação, ou seja, inquérito policial extra, judicial, ou para a propositura de uma ação penal pública, através da denúncia do Ministério Público. Então, quando eu falo denúncia, eu estou falando, se o juiz recebe a denúncia, significa que está iniciando um processo lá no Poder Judiciário de um crime de ação penal pública. Quando eu falo em queixa, crime, eu estou falando que é uma peça processual que dá início a uma ação penal, a um processo contra alguém por um crime de ação penal privada, cuja titularidade o Estado delegou ao particular, que age como substituto processual do Estado. Porque quem tem o direito de punir é o Estado. Mas na ação penal privada, o Estado delega ao ofendido ou seu representante legal a titularidade da ação penal privada.
Então, esse ofendido ou seu representante legal, ao promover a queixa-crime que dá início a um crime de ação penal privada, ele estaria agindo como substituto processual do próprio Estado, que ele é o titular do direito de punir. Tudo bem? Mas nós vamos estudar isso na sequência. Tá? Estou só exemplificando aí para já ficando claro. Quando eu falo essas terminologias queixa-crime, eu estou falando de uma peça que dá início lá no Poder Judiciário a uma ação penal privada. Quando eu falo em denúncia, eu estou falando de uma peça técnica que dá início a um processo contra alguém num crime de ação penal pública, condicionada, incondicionada ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, tem um microfone aberto aí, por gentileza. Tá? Quem quiser fazer pergunta, pode, mas é só desligar o microfone aí, tá bom? Tudo bem, então? Como que identifica? Se o legislador não diz nada, é porque ela é pública incondicionada. Certo? Qual que é o prazo que o titular da ação penal tem para promover uma ação penal pública contra alguém? O prazo é o prazo prescricional, né? Enquanto não ocorrer a prescrição, e é quando nós falamos em prescrição, nós falamos de direito material. E o direito material é aquela regrinha prescrita lá no artigo, descrita, né? No artigo, melhor dizendo assim, nós vamos falar de prescrição, né? No artigo 109 do Código Penal, que diz: no crimes cuja pena máxima não ultrapassa 1 ano, prescreve em 3. Eram em 2, né? 2010 para cá passou a ser em 3, né? Onde que houve a mudança. Prescreve em 3. Mais de um que não excede a 2, prescreve em 4. Então essa é a regrinha que nós devemos fazer a contagem para a prescrição. A contagem é a pena em abstrato, ou seja, é aquela que o legislador descreve. Tá? Depois, quando surgir uma sentença condenatória e o juiz aplicar a pena, nós podemos fazer aí a contagem para ver se ocorreu a prescrição retroativa, e aí a contagem é feita de acordo com a pena em concreto, ou seja, a pena que foi efetivamente aplicada. Então nós fazemos uma nova contagem e verificamos nos marcos interruptivos anteriores se ocorrera a prescrição ou não. Tá bom? Então falamos da ação penal pública incondicionada, que essa não demanda, eu já falei isso tudo no inquérito, estou repetindo aqui, como que identifica. Tá? Então nas aulas de direito penal 3 e 4, né, quando eu já ministrei durante vários e vários anos essas aulas, eu perguntava no final do estudo de cada artigo: gente, qual que é a ação penal nesse crime? O legislador não falou nada. Então ela é pública incondicionada. Agora, tem algumas questões, por isso que eu falo. Talvez o legislador não fale no preceito sancionador, após o preceito sancionador, onde ele diz a pena, mas ele deixa para falar nas disposições gerais. Então, se eu falo para vocês, o crime de furto, qual é a ação penal? Crime de furto, artigo 55. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Pena, furto simples, de 1 a 4 anos. A resposta é: depende. Se for um irmão que subtraiu um bem do outro irmão, a ação ela vai ser pública condicionada à representação. Se for um sobrinho que subtrai um bem de um tio com quem ele coabita, também será pública incondicionada. O cônjuge desquitado em relação aos bens do outro cônjuge, não é furto de coisa comum do artigo 156. Estou dizendo lá esse exemplo que eu dei do cônjuge, é o que está na lei desquitado. Trata-se de ação penal pública condicionada à representação. mas por que? Onde está escrito isso? Você está inventando? Não, está lá no artigo 182. O que diz o artigo 182? Aliás, um artigo 181, 182 e 183. Eles tratam exatamente das disposições gerais dos crimes contra o patrimônio. Então o legislador, ao invés de tratar a ação penal em relação a cada um dos crimes, ele deixa para fazê-lo ao final, nas disposições gerais ou disposições comuns, em relação àquele livro, aquele título que foi estudado. Ou seja, do artigo 155 ao artigo 180 do Código Penal,
aplica-se estas disposições gerais, ou seja, do artigo 181 ao artigo 183. Deu para entender? Então, se eu fosse só lá no caput do artigo 155, qual que seria a minha resposta? O irmão que subtraiu o bem de outro irmão? Ah, professor, ela é pública incondicionada, porque o artigo 155 não fala nada. Ah, é? Não fala nada. E as disposições gerais? Fala? Fala absolutamente diferente. Fala que, nesse caso, o irmão que furtou o irmão, trata-se de uma ação penal pública condicionada à representação. Tá certo? Então, as disposições gerais podem tratar de forma diferenciada. O legislador não trata logo após o dispositivo. A mesma coisa os crimes contra a propriedade imaterial, no artigo 184 do Código Penal. Se você perguntar qual é a ação penal nos crimes contra a propriedade imaterial, vou falar, depende. Pode ser privada, pode ser condicionada e pode ser incondicionada. Ah, mas por quê? Porque o artigo 186, ele define quando ela será privada, no caso do caput, do artigo 184, quando ela será pública condicionada, quando ela será pública incondicionada. Está tudo na lei. Então aqui não tem que adivinhar, eu só estou pedindo para vocês observarem a lei. No preceito sancionador, observar também, mas talvez você tenha aqui nas disposições gerais, nas disposições comuns, senão você vai identificar errado. Se você identificar errado, você não sabe como que inicia o processo. Se ele inicia por uma ação penal privada, se ele inicia por uma ação penal pública, mas é pública e incondicionada, o delegado deve agir de ofício? Ou ela é condicionada à representação ou condicionada à requisição? Se o legislador não fala nada, é porque ela é incondicionada. Tudo bem? Então, a ação penal pública incondicionada não tem erro, né? O promotor vai oferecer a denúncia, o delegado é obrigado a instaurar inquérito de ofício, mediante requisição do Ministério Público ou do juiz, mediante requerimento que vocês vão fazer, lembra na peça de prática? Vocês podem fazer um requerimento para o delegado instaurar um inquérito num crime de ação penal pública incondicionada, através do auto de prisão em flagrante delito, também num crime de ação penal pública incondicionada, por exemplo, um roubo, preso em flagrante delito. Uma das cópias do auto de prisão em flagrante dará início à instauração do inquérito policial, porque não é porque o sujeito foi preso em flagrante que não terá o inquérito. É lógico que terá o inquérito. E o delegado tem prazo para terminar o inquérito, nós já falamos sobre isso, se o sujeito estiver preso. Estiver solto, o delegado terá outro prazo. Tá? E depois nós vamos ver que o Ministério Público também terá prazo para oferecimento da denúncia. No artigo 46 diz a regra geral, qual é o prazo que o Ministério Público tem para o oferecimento da denúncia. Regra geral, tem as exceções das leis especiais. Tudo bem, então, a ação penal pública incondicionada? Tranquilo, né? Não se preocupe que depois nós vamos estudar denúncia. Então, quando eu falo denúncia, lembra, eu falo uma peça técnica, feita pelo promotor de justiça, que dá início a um crime de ação penal pública lá no Poder Judiciário. Mas depois nós vamos estudar realmente quais são os requisitos da denúncia, que ela deve conter, né? Quando ela será considerada inepta, quando ela será rejeitada, quais os requisitos formais que devem observar a denúncia. Tudo isso nós vamos estudar em momento oportuno, após o estudo da ação penal. Certo? Tudo bem? Então vamos passar agora para uma nova ação penal, que é ação penal pública condicionada à representação. Quando eu falo em representante no processo penal, e o próprio parágrafo aí do artigo 24 ele já enumera essas pessoas, em analogia também ao artigo 31, que fala da queixa, que enumera quem são os representantes legais no processo penal, são cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nesta ordem, nós chamamos de CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, a ação penal pode ser pública, condicionada à representação da vítima ou seu representante legal. Tá certo? Está lá no artigo 100 do Código Penal, tá? No artigo 24, que faz referência também à ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou seu representante legal.
Mas por que o motivo do condicionamento? Por que que nesse caso o Estado deixa a critério do particular ou do ofendido, da vítima, iniciar a persecução criminal ou não contra alguém? E tem um prazo para ele fazer isso. O porquê desse condicionamento, nós podemos assim dizer? O porquê disso tudo? Né? Na ação penal pública incondicionada, não é assim. Agora, por exemplo, se você vai lá nos crimes contra a dignidade sexual, lá no artigo 213 ao artigo 218, você vai verificar que 218, porque o 219, 220 era rápido, violento e rápido consensual, que foi revogado o artigo 219, 220, muito tempo. Então, se você vai na regra geral, que antes era a regra geral a ser ação penal privada, o artigo 225, nos crimes contra a dignidade sexual, a regra geral dizia, somente se procede mediante queixa, exceto, aí dava casos de violência presumida, que era o artigo 224, né, e assim por diante. Então hoje será pública incondicionada nos crimes contra a dignidade sexual quando a vítima for menor de 18 anos. Nos demais casos, trata-se de uma ação penal pública condicionada à representação, que é a regra geral do artigo 225. É lógico, quando há crimes qualificados pelo resultado, né, se houver o resultado lesão corporal ou o resultado lesão corporal ou o resultado morte, em derivado do estupro, por exemplo, são os crimes qualificados pelo resultado, não é concurso, o sujeito não responde por estupro e homicídio. Em decorrência do estupro ocorreu a morte, isso é crime qualificado pelo resultado. Nesse caso será ação penal pública incondicionada. Não tendo que a súmula 608 do Supremo Tribunal Federal teria perdido a sua eficácia, não tem as aplicabilidade que dizia, né, de forma diferente, se um crime é de ação penal pública condicionada, o outro incondicionada, separadamente cada um deles. Né? Então esse é o que dizia a súmula 608 e que vários doutrinadores contestam a sua não aplicabilidade nos dias atuais. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Então eu estava exemplificando para chegar ao motivo do condicionamento. Então a gente fala muito, né, direito do processo penal é isso, você vai para um assunto, você acaba indo para outro, então você fala muito de várias coisas, né, de muitas coisas. E isso é necessário para vocês irem compreendendo a matéria. Então o que eu estava dizendo? Por que o motivo do condicionamento? Olha, por que um crime de estupro, quando fora da hipótese que a vítima seja menor ou fora da hipótese de violência real que resulte em lesão corporal grave ou morte, ela é pública condicionada à representação? Por que isso? Se é um crime de tamanha gravidade, por que o Estado deixa a critério da vítima ou seu representante legal dar início à persecução criminal, ou seja, oferecer a representação no prazo que a lei determina, que nós vamos ver qual é o prazo? Não teria que ser incondicionado? Mas não, o legislador entende o seguinte, que existe uma terminologia do latim que chama o quê? Streptus iudice, ou seja, ou alguns falam streptus judice, streptus iudice, o perigo do escândalo do processo. Olha que interessante. Talvez, para a vítima de um crime de estupro, talvez, isso é ela que vai decidir, por isso que o legislador deixa a critério dela, ou dele, né? Seja um, falando de estupro, né? Seja que lá atrás era só 213, era só ela, e 214 era ele, ou ela. 213 era só ela, não, agora 213 unificou com 214, então tanto o homem quanto a mulher pode ser estuprado, né? Então, que seja maior de 18 anos, não resta lesão corporal de natureza grave ou morte. Por que o condicionamento? Porque para a vítima, talvez para ela, e ela que deve analisar a conveniência disso, deixar o ofensor impune do que se sujeitar ao escândalo do processo.
ter que reviver tudo o que ela passou, contar tudo para o delegado na presença de várias pessoas, ir em juízo, contar, tudo bem, corre em segredo de justiça, crime contra a dignidade sexual, está previsto na lei, segredo de justiça, mas aí a sala cheia de gente, aquele vexame, as pessoas vão ficar sabendo de um jeito ou de outro. Então, o Estado deixa a critério da vítima, nesse caso que eu estou exemplificando, os crimes contra a dignidade sexual, no artigo 225 do Código Penal, que é as disposições gerais dos crimes contra a dignidade sexual, ele deixa a critério da vítima ou seu representante legal promover a representação ou não, dar início à persecução criminal contra alguém ou não. É a vítima que vai verificar o que é conveniente para ela. Sujeitar ao escândalo do processo, que pode ser até mais maléfico para ela. Difícil pensar assim, né? Mas imagina, uma cidade pequena, essa pessoa pode ter depois problema no relacionamento, que os outros vão ficar sabendo que ela foi vítima de um crime de estupro, né? É difícil pensar isso, mas temos que pensar, e é uma realidade, e é um motivo do condicionamento. O que eu estou falando não é mas o professor está falando um absurdo, que isso não acontece. É lógico que pode acontecer. Quem vai decidir? Só a vítima. Ou seu representante legal, quando ela não tiver capacidade civil. Ninguém mais poderá decidir por eles. Não sou eu que vou analisar o que é melhor. É a vítima ou seu representante legal que irá analisar o que é melhor. Por exemplo, se alguém de vocês me ameaçam de morte, e o crime do artigo 147, também trata-se o quê? De uma ação penal pública condicionada à representação. Vocês me ameaçaram de morte. Bom, eu que vou ter que analisar o que é mais conveniente para mim. Eu fazer uma representação para que o promotor ofereça uma denúncia, já que eu tenho indícios de autoria e materialidade, ofereça uma denúncia contra vocês? Ou eu deixo isso quieto, será melhor para mim, né? Eu não... a ameaça é um crime formal, eu não preciso sentir ameaçado para concretizar o crime, né? Basta que você prenunciar um mal injusto e grave, verbalmente ou por escrito, que já caracteriza o crime de ameaça. É crime formal ou crime de consumação antecipada. Ele se consuma com a simples conduta, independentemente do resultado, ocorrer ou não. Isso é um crime formal, né? Artigo 70 do Código Penal. Né? Então, nesse caso, o Estado deixa a meu critério. O que é mais conveniente para mim? Fazer uma representação para que vocês respondam um processo? Ou deixar quieto e ocorre a decadência, acaba e fica por isso mesmo? O Estado deixa ao meu cuidado. Então, nós estamos exemplificando já. Né? Mas como que eu... Aí vocês vão perguntar, mas como que eu sei se esse crime é de ação penal pública condicionada à representação? É o legislador que vai dizer, não é o professor, não são vocês que vão adivinhar. É o legislador que vai dizer. Se logo ao preceito sancionador ou nas disposições gerais, como está no artigo 225, somente se procede mediante representação. Regra geral, várias exceções. Lá no artigo 186 dos crimes contra a propriedade material, tem hipótese que somente se procede mediante representação. O legislador está dizendo, nesse caso, somente se procede mediante representação. De quem? Da vítima ou seu representante legal, o CAD. Outros exemplos, crime de ameaça, eu já exemplifiquei. Crime contra o patrimônio em relação ao irmão, o tio e sobrinho com quem ele coabita, o cônjuge descritado nos termos do artigo 182. Furto de coisa comum, artigo 156 do Código Penal, também trata-se de uma ação penal pública condicionada à representação, porque está escrito lá. Artigo 130, perigo de contágio de moléstia venérea, também está descrito lá no parágrafo. Somente se procede mediante representação. Crime contra a honra praticado contra funcionário público no exercício da sua função, desde que não seja na presença ou face a face, né? Porque aí caracteriza desacato. Artigo 331, que trata de ação penal pública incondicionada. Mas se você ofender funcionário por escrito, por exemplo, ou que não esteja na presença, caracteriza o quê? Um crime contra a honra, e trata-se de uma ação penal pública, regra geral, ação penal pública condicionada à representação, nos termos do artigo 145, que remete à hipótese do artigo 141
inciso 2 do Código Penal. Mas aí nós verificamos a súmula 714 que a legitimidade pode ser concorrente. O funcionário público pode escolher, ou ele faz uma representação e dá início ao processo de ação penal pública, ou ele oferece a queixa-crime, contratando um advogado, oferecendo a queixa-crime, dá início a uma queixa-crime. A legitimidade é concorrente nos termos da súmula 714 do STF. Vou falar disso mais à frente, quando estivermos falando de ação penal privada. Pois não. Não, 331 não, 331 é desacato. Eu estou dizendo injúria, calúnia ou difamação contra funcionário público no exercício da função. É isso que diz o artigo 141, 2, que é causa de aumento de pena. E o 145, quando ele trata de ação penal, nos seus parágrafos ele remete à hipótese do 141, 2. Então, se você ofender funcionário público no exercício da sua função, se for frente a frente, não exige face a face, mas se você ofender na presença dele ou em razão da função dele, estamos diante do crime de desacato, artigo 331. É ação penal pública incondicionada, o funcionário não pode escolher. Eu estou dizendo, se você faz uma petição ofendendo o funcionário público, você cometeu o quê? Uma injúria. Nesse caso, o funcionário pode escolher, ou ele vai até o Ministério Público e faz uma representação e dá todos os elementos, leva a petição inicial do advogado, o promotor oferece denúncia, ou ele pode escolher contratar um advogado e o advogado pega lá a petição inicial que o outro advogado ofendeu ele e entra com a queixa-crime contra o advogado. Por isso que a legitimidade é concorrente nos termos da súmula 714 do STF. Certo? Entendeu? Não tem nada a ver com desacato. Desacato é ação penal pública incondicionada. É o que nós já estudamos anteriormente. Porque se você for lá no artigo 331, você vai ver, olha, não diz nada. Se não diz nada é porque a regra geral é incondicionada. Tudo bem? Então tá ok. Então vamos continuar. Nós já sabemos como identificar. Se eu identifico a frase somente se procede mediante representação, já está resolvido. Eu sei que trata-se de uma ação penal pública condicionada a representação. Ponto final. Quem é o titular desta ação? Quem é o titular? Ministério Público, não é? 129.1 da Constituição, artigo 24 do Código Penal, do Processo Penal, compete ao Ministério Público promover privativamente o exercício da ação penal pública, seja ela incondicionada, seja ela condicionada à representação, seja ela condicionada à requisição do Ministro da Justiça, seja o Ministério Público Estadual ou federal. Federal toda vez que houver interesse da União. O que não tem interesse da União, que é residual, sobra tudo para o Estado. Tá? Então os crimes que a União tem interesse são poucos. 90% são crimes de competência da Justiça Estadual, ou seja, o Ministério Público Estadual. O resto é do Ministério Público Federal, toda vez que houver interesse da União. Tá certo? Então tudo bem? Somente se procede mediante representação. Inicia-se através da denúncia à ação penal. O titular é o Ministério Público. Mas vamos lá, vamos definir então o que é a representação. Nós já fizemos isso, tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu já falei naquele estudo de inquérito. Por isso que eu falei que nós esgotamos praticamente esse estudo. O que eu estou fazendo aqui é praticamente uma revisão, com mais detalhes ainda. Tá? Então, o que é uma representação? Nós já definimos que a representação é uma manifestação de vontade de quem? Do ofendido ou de seu representante legal, no sentido de autorizar a persecução criminal contra alguém. O que é persecução criminal contra alguém? Iniciar um inquérito policial. Eu posso fazer uma representação diretamente ao delegado? Posso. Eu posso fazer uma representação diretamente ao Ministério Público? Posso. Eu posso fazer uma representação ao juiz? Posso, porque o artigo 39, parágrafo 4º, autoriza que eu faça essa representação perante o juiz. Perante o delegado, o artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal autoriza que eu faça a representação para a instauração de inquérito perante o delegado de polícia. O artigo 39 fala que eu posso fazer a representação diretamente ao Ministério Público e se ele tiver todos os elementos que é indício de autoria e materialidade, ele oferece a denúncia.
Ou se ele não tem e é possível buscar no inquérito, ele requisita o delegado a instalação de inquérito nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Se você faz a representação diretamente ao juiz, ele determina a requisição de instauração de inquérito policial nos termos do artigo 39, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Tá certo? Então, representação é isso. É a manifestação de vontade de quem? Da vítima, lembra do estupro? Quando a vítima maior de 18 anos, condicionada à representação. Então, é a manifestação da vítima ou seu representante legal no sentido de autorizar a persecução criminal contra alguém. Ou seja, iniciar uma investigação, inquérito policial, ou iniciar um processo contra alguém, ação penal, poder judiciário. Tudo bem? Isso é representação. Tá certo? Bom, mas o que deve conter a representação também está lá no artigo 39. Mas nós já falamos que, analogicamente ao que diz o parágrafo 1º, o inciso 1, aliás, o inciso 2, né, do artigo 5º, que fala do requerimento, e no parágrafo 1º diz o que deve conter o requerimento, nós vamos trazer para cá também o que deve conter a representação. Não é a manifestação de vontade no sentido de autorizar a instauração de inquérito ou um processo, uma ação penal contra alguém? Sim. Então, o que deve conter esta representação? Narração do fato com todas as suas circunstâncias. Tá? Que mais? Qualificação do autor do crime, se dá as características ou os motivos pelos quais não conseguiu fazê-lo. Tá? Mas quanto mais elementos você colocar na representação, mais resultado você vai ter no objetivo seu, que é que o delegado instaure inquérito, é aquela pecinha que nós fizemos, ou que o Ministério Público proponha diretamente uma ação penal pública, através do oferecimento da denúncia. E também, se aquilo que você prova. Então, vocês me ameaçaram de morte aqui pelo chat aqui. Bom, a minha prova está aqui. Eu sei quem foi o aluno, está aqui, eu vou printar aqui, vou instrumentalizar e vou lá no Ministério Público. Estou dando a autoria e materialidade. O que ele faz? Ele oferece uma denúncia contra vocês. Tá? Então, eu estou autorizando, através da representação, que o Ministério Público promova uma ação penal pública condicionada à representação contra vocês, contra aquele que me ameaçou de morte. Tá bom? Tudo bem? Então, nós falamos do conteúdo da representação. Narração do fato com todas as circunstâncias, classificação do crime, individualização do autor do crime, ou sinais característicos, ou os motivos pelos quais não possa fazê-lo nesse momento. E se aquilo que você prova for só através de testemunha, você tem que nomear a testemunha indicando a profissão e o endereço. Tá certo? Então, se aquilo que você alega é somente através da prova testemunhal, na sua representação você deve colocar o rol de testemunhas. Tudo bem? Então, tá bom, falamos do conteúdo. Agora, a forma da representação. De que forma você pode representar alguém? Para iniciar uma ação penal contra alguém, de ação penal pública condicionada à representação. Eu posso fazê-lo por escrito, tá? E posso fazê-lo também verbalmente, que será reduzido a termo, nos termos do artigo 39 do Código de Processo Penal. Então, a representação pode ser oral, que será reduzida a termo. Então, aquilo que vocês fizeram para o delegado, que é uma representação, vocês poderiam, na qualidade de vítima, poderiam ir até o delegado e falar, eu quero fazer uma representação. O delegado iria te ouvir, reduzir a termo e você assina aquela representação. Se for na presença do juiz, da mesma forma, o juiz irá te ouvir, irá mandar reduzir a termo e irá requisitar a instauração de inquérito policial. E se você fizer a representação diretamente ao Ministério Público, você pode fazer oralmente? Pode. Ele irá reduzir a termo e você iria assinar. Você pode fazer por escrito e instruí-la com toda a documentação que prova os indícios de autoria e materialidade daquele crime? Sim. Tá? Então ela pode ser verbal ou pode ser por escrito. Se for verbal, será reduzida a termo. E você assina. Tá bom?
E aliás, a representação também, ela pode ser dada por procurador com poderes especiais, é o que diz o caput do artigo 39 do Código de Processo Penal. Então, eu não precisa de capacidade postulatória. Eu fui vítima de um crime de ameaça, imagino que eu não sou advogado. Eu posso outorgar poderes para um terceiro capaz, oferecer a representação. Então, eu posso dar uma procuração com poderes especiais para que uma terceira pessoa capaz possa oferecer a representação. Certo? Desde que tenha poderes especiais. O que são esses poderes especiais? É você delimitar a ação. Então, eu vou outorgar poderes para um terceiro para realizar uma representação, tendo em vista que no dia tal, o aluno tal, fulano de tal, qualificado, me ameaçou de morte, caracterizando o crime do artigo 147. Isso é poder especial na procuração. É você traduzir um resumo dos fatos ali na procuração. Por quê? Isso vai delimitar a exigência dessa procuração ter poderes especiais, é justamente para delimitar a responsabilidade do mandante e do mandatário. Esse é o motivo da procuração ter que ter poderes especiais. Ah, mas eu posso outorgar uma procuração para o advogado apresentar uma representação? Pode. Com poderes especiais. O artigo 39, caput, autoriza desta forma. Ah, mas eu posso outorgar uma procuração especial para um terceiro que não seja advogado? Pode, desde que ele tenha capacidade civil. Basta que ele tenha capacidade civil, não precisa ser advogado. Certo? Bom, então falamos as formas por escrito, verbalmente, por procurador com poderes especiais. Tá. E destinatário da representação. Nós já falamos, vamos só repetir. Destinatário da representação. Vocês fizeram a representação para o delegado instaurar o inquérito. Então, o destinatário da representação pode ser quem? Autoridade policial, não é? Nos termos do artigo 4, parágrafo 4 do artigo 5º do Código de Processo Penal. Então, você pode fazer a representação destinatária à autoridade policial. Para quê? Para que ele proceda à instauração de inquérito. Ah, mas eu posso fazer uma representação diretamente ao Ministério Público? Ele pode ser o destinatário da minha representação? Pode. Ele não é o titular da ação penal pública? Seja condicionada, incondicionada, condicionada à requisição do ministro ou condicionada à representação do ofendido ou seu representante legal? Então, eu posso ir lá no Ministério Público fazer uma representação. O que vai acontecer se essa representação minha estiver completa com documentos e eu demonstrar para o Ministério Público que tem indícios de autoria e materialidade? O Ministério Público vai fazer o quê? Ele pode fazer 3 coisas. Poderia até 4, mas nós não vamos falar do artigo 28A. Porque está suspenso por decisão do ministro Fux. Tá? Então, o Ministério Público pode fazer 3 coisas. Você faz a representação absolutamente instruída, demonstrando a existência de, pelo menos, indícios de autoria e materialidade. O Ministério Público, com base nessa representação, ele vai fazer o quê? Oferecer a denúncia. Ele oferece denúncia. Ele não é o titular da ação? É. Então, ele vai pegar toda aquela documentação, aquela representação que você fez, que tem a prova de indícios de autoria e materialidade, oferece a denúncia no Poder Judiciário. O juiz pode receber ou rejeitar. Aí é outra coisa. Ah, eu posso fazer uma representação como destinatário do juiz? Posso. É isso aqui numa cidade igual Ribeirão Preto, impensável, porque como eu vou saber qual que é o juiz competente? Posso fazer isso na audiência, o sujeito me ameaçar de morte na hora, eu faço a representação, o juiz manda requisitar a instauração de inquérito policial. É lógico, quando eu falo só ameaça, por exemplo, é crime de menor potencial ofensivo, não vai ser preso em flagrante, vai ser lavrado um termo circunstanciado. Isso eu já expliquei. Né? Tudo bem? Então eu posso fazer diretamente a representação ao juiz? Pô, pensando numa cidade onde só tem um juiz na comarca. O juiz vai fazer o quê? De acordo com o artigo 39, parágrafo 4º. Ele vai, se for por escrito, ele vai receber a sua representação e vai requisitar ao delegado que proceda à investigação do inquérito. Ao meu ver, esse artigo faz com que perda-se tempo. Por quê? E numa reforma do Código de Processo Penal, isso vai mudar. Tem que mudar. Por quê? O juiz, ao invés de ordenar o delegado que instaure inquérito policial, mandando a sua representação lá para o delegado, o juiz poderia abrir vista para o MP, que é o titular da ação penal. Por quê?
Se naquela representação que eu fiz a juiz, eu demonstrei para ele indícios de autoria e materialidade, se ele abre vista do MP, pro MP, ele já oferece denúncia, o inquérito policial não seria preciso. Porque o inquérito policial é justamente visando o quê? Descobrir a existência do crime e quem foi o autor do crime. Se eu já mostrei isso para o juiz, indícios de autoria e materialidade, para que o juiz vai requisitar a instauração de inquérito policial nos termos do artigo 39, parágrafo 4 do Código de Processo Penal? Ele deveria abrir vista para o titular da ação penal, que é o MP. Porque aí o Ministério Público poderia fazer o quê? Oferecer a denúncia. Ou se o Ministério Público entender, por exemplo, não, mas o que você está falando aqui é uma besteira, essa representação aqui, nem crime não existe aqui. Ele requer o arquivamento das peças de informação. Pois não. Não, porque não está previsto na lei. Está previsto na lei é o artigo 39, parágrafo 4. Se você fizer a representação perante a autoridade judiciária, ela vai requisitar, ela vai ordenar ao delegado que proceda à instauração de inquérito policial. Por isso que eu estou dizendo que a lei deveria ser diferente, porque economizaria tempo. Por quê? Se a representação contém indícios de autoria e materialidade, você precisaria do inquérito? Não, o inquérito era dispensável. Por isso que ele deveria abrir vista para o titular da ação penal, ao invés de ordenar que o delegado instaure o inquérito policial. Pela lei, não. Pela lei, não. Se eu fosse o juiz, eu não teria impedimento nenhum de abrir vista para o MP. Mas pela lei, não. Se alguém te perguntar, mas a lei tem essa previsão? Não. A lei fala que se você fizer a representação perante a autoridade judiciária, o juiz irá requisitar. Requisitar é ordenar que o delegado proceda à instauração de inquérito policial. É isso que diz a lei. Tudo bem? Então vamos lá. Quem são as partes legítimas, então, para apresentar a representação? Quem tem legitimidade? O ofendido ou seu representante legal? Quem é o representante legal? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nesta ordem. Não tem o sujeito não tem capacidade civil, então precisa do representante. Quem é o representante? Se ele for casado, cônjuge. Se ele não for casado, ascendente ou descendente. Ou irmão, nesta ordem. CAD. Tá? Essa previsão no parágrafo do artigo 24 e, analogicamente, o artigo 31, que fala dessas pessoas. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Esses são os representantes legais. Agora, havendo divergência, ou o sujeito não tendo representante legal, ou colidindo os interesses do representante com o representado, diz o artigo 33, que o juiz poderá nomear um curador mediante o próprio, de ofício ou mediante o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 33 do Código de Processo Penal. Poderá ser nomeado o curador especial, nesse caso. Tudo bem? Então falamos aí a legitimidade para apresentar a representação. Esqueçam que o delegado agora já passou, não interessa mais. O que interessa para a gente é a representação para dar início a uma ação penal. Por quê? Nós podemos falar qual é a natureza jurídica da representação. Eu já falei isso para vocês 2 vezes. Uma quando estudamos inquérito e uma quando nós estudamos aquelas condições da ação na classificação objetiva da ação penal. Qual é a natureza jurídica da representação? Ela é uma condição de procedibilidade da ação penal. Então o promotor pode mostrar para o juiz que ele tem interesse de agir, que ele é parte legítima. Possibilidade jurídica hoje, de acordo com o Código Civil, faz parte do mérito, né? Então o promotor pode demonstrar que ele tem interesse, que ele é parte legítima, que não tem nenhum pressuposto processual que impede o desenvolvimento regular do processo, ou seja, não tem litispendência, não tem incompetência absoluta, não tem coisa julgada, mas ele não apresenta a representação e oferece denúncia num crime de ameaça. Como que o juiz vai receber essa denúncia? O juiz pode receber? Não. Por que ele não pode? Porque falta uma condição de procedibilidade da ação penal. Qual é essa condição de procedibilidade da ação penal? A representação. A representação não é o conceito que nós definimos, não é uma manifestação de vontade.
do ofendido ou seu representante legal no sentido de autorizar a persecução criminal contra alguém? Como que o promotor pode oferecer denúncia sem a representação do ofendido ou seu representante legal? Ele não pode. Se ele fizer, o juiz deve rejeitar. Fala, olha, falta uma condição de procedibilidade da ação penal, eu estou rejeitando a sua denúncia. Que é uma causa especial, que está previsto como causa de rejeição lá no artigo 395 do Código de Processo Penal, que lá diz o 395. A denúncia ou a queixa será rejeitada quando faltar uma condição da ação ou condição especial que a lei determina. Nesse caso, a representação é uma condição especial. Sem a representação, o juiz não recebe a denúncia num crime que depende de representação. Tá certo? Agora, preste atenção, ainda temos que falar muito. A representação tem força obrigatória? Se eu faço uma representação perante o Ministério Público, ele fica vinculado? Ele é obrigado a oferecer denúncia? Ele é obrigado a oferecer denúncia? Ou ele tem